Bem-vindo ao Vivoplay.com. Hoje nós vamos falar do lançamento recente, que foi o teaser de One Piece Filme Red, que foi liberado aí junto com o episódio 1000 de One Piece. Bom, de uma forma muito clara, o One Piece Filme Red vai falar sobre Shanks. A gente ainda não sabe até que ponto essas coisas vão, mas tem um esboço de uma mulher e o Oda disse que ele estava cansado de desenhar velhos lendários. Então, provavelmente, essa mulher pode ser a mãe do Shanks. Essa mulher, digamos assim, ela pode ser uma Teriumbito e o Shanks também ter sido um Teriumbito. Por isso os Gorosei aceitaram conversar com o Shanks. Essa questão nos leva lá no passado, quando o Garp se aliou com o Roger para enfrentar os Pirata Rocks, que é do Rocks de Shebeck lá, que tava Kaido, Big Man, todo mundo unido e tocando terror. Porque nessa situação, o Garp, ele se uniu com o Roger, mas ele não gostou da ideia, porque a ideia era proteger os Teriumbitos. E o Garp nunca gostou de proteger esse povo. Então, dá pra gente fazer esse paralelo, porque tem muitos mistérios em torno de Shanks. Shanks é forte para caramba, Shanks é respeitado por muita gente, então vai ficar no ar. Será que aquela batalha que uniu a Marinha e os piratas contra um grupo que ainda estava, digamos assim, revelando grandes nomes no mundo da pirataria, foi justamente porque envolvia o jovem Ruivo? Essa mulher que o Oda citou, ela é a mãe do Ruivo? Ela é uma ruiva, né? Vai saber. Mas a questão é a seguinte: o filme é basicamente sobre o Shanks e podem ser esclarecidas muitas coisas pra gente. Tanto essa questão do Gorosei quanto o dos Teriumbitos, porque pensa assim, ó, pensa comigo, você que é fã de One Piece, talvez deva ter chegado nessa conclusão. Os próprios Teriumbitos podem ter contratado o bando dos Rocks para eliminar Shanks e sua mãe, porque eles estavam se comportando de forma diferente. Nisso, como eles estavam em uma ilha remota, pode ter acontecido de quê? No meio dessa treta toda, chega Garp, chega Roger, vê o que está acontecendo, e aí eles decidem se aliar, porque aquele grupo pirata era um perigo não só para os Teriumbitos, para os próprios piratas e para a marinha, como para o mundo como um todo. Porque o Rocks a gente não sabe o nível de força, mas Kaido e Big Man já eram fortes pra caramba quando eram jovens. Então fica essa coisa em branco no ar, porque coisas foram citadas sobre o passado de Shanks e o máximo que nós sabemos dele são esses pequenos pontos. Por exemplo, ele esteve lá no bando do Roger, ele conheceu o Oden, mas ele não foi para a última viagem do Roger, porque o Bug estava doente. Só que fica essa ponta solta. Porque pensa comigo, por que os Gorosei aceitariam conversar com ele sobre alguém? Entendeu? Ainda tem aquele ponto de quando ele foi conversar com o Barba Branca sobre alguém. Esse alguém que ele foi conversar com o Barba Branca era sobre o que poderia acontecer com Ace? Não, ele foi falar justamente do Barba Negra. Então a questão é, ele pode ter falado com os Gorosei sobre o Barba Negra, sobre o que ele estaria planejando por trás. Porque, por exemplo, o Barba Negra dá a entender que ele está fazendo o que o Rocks de Shebeck fez. Então fica tudo, digamos assim, um mar de mistérios. Mas, pra mim, um dos pontos que vai ter um foco interessante nesse longa vai ser essa ponta aí com relação ao Shanks. E descobriremos de fato. Ele era Teriumbito, ele era filho de um Teriumbito, porque Roger e Garp acabaram defendendo esse Teriumbito. Não seriam os próprios Teriumbitos os causadores do problema naquela ilha remota, como eu disse, contratando os piratas para acabar com outros Teriumbitos? Porque, bom, os Teriumbitos fazem o que eles querem, né? Os dragões celestiais, eles agem de acordo com seus próprios conceitos, eles não respeitam ninguém. A gente teve, inclusive, isso no Arco de Sabão, de foi uma das coisas mais da hora que a gente teve
a, naquela situação que a gente conheceu Supernovas, onde o Luffy deu um soco no Charlos pra salvar o Hachan e tudo mais, né? Porque tava acontecendo aquela questão de venda dos Homens-Peixe. Mas fica tudo isso no ar e você que é fã de One Piece, comenta aí junto comigo. O que você achou? Você acha que vai pra esse ponto? Ou a gente vai ver que Shanks na verdade era um Tirimbito e na verdade ele não concordava com como os Tirimbitos agiam, a mãe dele também não, aí virou uma zona, todo mundo entrou na briga e por isso todo mundo tem um grande respeito pelo Shanks, por isso os Gorosei o receberam, porque, bom, fica uma coisa no ar com relação a essa questão dos Gorosei receber o Shanks, porque ela aconteceu lá no anime, no mangá, e depois a gente não teve mais nada relacionado a isso. A gente teve a apresentação do Panamá, mas não teve mais nada que esmiuçasse esse ponto, né? Depois a gente já foi pra Wano, teve o Regaço em Wano, a treta em Onigashima tá acontecendo, mas voltamos para uma situação onde a gente vai ver acontecer algo semelhante ao que a gente viu em Water 7, que é a Cypher Paul indo tentar capturar a Robin enquanto uma guerra está acontecendo, né? Mas, para não deixar isso aqui mais longo, a questão é essa. Comenta aí com a gente. Você acha que o Shanks é Tenryubito? Você acha que os Gorosei o receberam por isso? Deixa no comentário, segue Vivo Play nas redes sociais. E bom, a gente volta aí para falar mais sobre coisas que podem acontecer em One Piece filme Red, porque vou ser bem sincero, o teaser mostrou pouca coisa como o Shanks lá com um esboço no finalzinho e tudo mais. Porém, o nome com aquela cicatriz em cima do D, que também já dá abertura para outras coisas. Mas como aqui era só pra vir nessa parte dos Tenryubitos mesmo, porque eu fiquei assim pensando, pô, pode ser, pode não ser, mas talvez seja, porque o Oda fica de olho nas teorias que os fãs criam de One Piece e aí ele acaba de fato chegando até algumas e passando muito longe de outras. Quem sabe, né? Vai saber, então deixa rolar. Eu fico por aqui, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Falou, valeu, até mais e tchau!